derrubar um preconceito histórico. Ao longo dos séculos, a homossexualidade já foi entendida de várias formas e mesmo com a evolução em tantos campos, o assunto ainda gera um entendimento polêmico e até violento. Para conversar sobre a história da homossexualidade, o Sala de Convidados Entrevista de hoje convida Luiz Correia Lima. Ele é padre jesuíta com formação em filosofia e teologia, é doutor em história e professor do Departamento de Teologia da PUC-Rio. Luiz, muito obrigada pela sua presença no Sala de Convidados Entrevista. É um prazer, Yasmin, estar aqui com vocês. Eu estou muito feliz por essa oportunidade. Obrigada, Luiz. Eu quero começar entendendo um pouco essa sua formação tão múltipla, né? E como é que, o que te levou a pesquisar essa questão da homossexualidade? Bom, na verdade, esse trabalho nasceu do meu ministério de sacerdote, encontrando pessoas gays nascidas e criadas na igreja, e que viviam conflitos, assim que descobriam a sua condição. E tendo a chance de vir trabalhar na universidade, eu comecei a buscar caminhos. Então encontrei caminhos na pastoral, no acompanhamento espiritual dessas pessoas, e na universidade surgiu a chance de formar um grupo de pesquisa, registrar no CNPq, e aí fazer discussões sobre textos, oferecer cursos de extensão, acompanhar dissertações. Então, as coisas foram confluindo, as oportunidades foram se abrindo. Quer dizer, é um caminho de aceitação e não enfrentamento. Ou seja, como é que você pessoalmente, quero começar com essa questão mais pessoal mesmo, como é que você pessoalmente entende a questão da escolha, da opção sexual? Como é que você vê isso? Pois é. Para mim ficou claro e evidente que não se trata de escolha. Muitas pessoas homossexuais já me disseram: padre, se fosse para escolher, eu não teria escolhido. Pelos próprios problemas, pelas dificuldades que as pessoas enfrentam com a rejeição, com a hostilidade que existe na sociedade. É uma condição, ninguém escolhe. E, enfim, é algo que por muitos séculos foi tratado como uma abominação, até da metade do século XIX em diante foi tratado como doença até poucas décadas atrás. Então é algo que ainda está no imaginário coletivo como uma doença ou abominação, mas hoje a gente vê que isso é diferente e é preciso que as pessoas se aceitem, se assumam, é preciso que as famílias aceitem, as instituições também, incluindo a igreja. Não é um trabalho fácil, mas é um caminho inexorável que tem que ser trilhado. E necessário, não? Necessário, sem dúvida. Agora, quando se fala em religião e homossexualidade, a sexualidade em si é muito polêmico. Onde é que fica o maior desafio para você? Se é que tem um só, né? Eu acho que são muitos. São vários, mas a questão da sexualidade é complexa para o cristianismo. O cristianismo tem uma forte herança da tradição grega, de um certo desprezo da corporalidade. Apesar desse desprezo da corporalidade, essa desconfiança em relação à sexualidade, o sexo heterossexual com fins procriativos acabou tendo um status aceitável no cristianismo, na história do cristianismo, embora ainda com uma certa culpabilização. Então, compreender outras sexualidades não heterossexuais ainda é um desafio grande, mas que precisa ser enfrentado. Agora, falar de homossexualidade sem pensar no desejo, sem discutir a existência do desejo é inevitável, né? Sim. É impossível, né? É o que trata a chamada teoria de gênero. Porque normalmente se pensa, quer dizer, o sujeito tem um corpo masculino ou feminino, então tem uma compreensão de si masculina ou feminina, tem desejos pelo outro sexo e práticas sexuais e uma função social correspondentes. Quer dizer, a teoria de gênero problematiza essa correspondência absoluta. Então a pessoa pode ter o corpo de um homem, o corpo de uma mulher, mas pode ter uma outra compreensão de si mesmo, uma outra autopercepção e pode ter desejos e práticas sexuais que não correspondem à expectativa daquele corpo. Quer dizer, é a chamada heterossexualidade compulsória, que vigorou na nossa cultura ocidental por muitos séculos, mas que hoje está sendo problematizada e está sendo, vamos dizer, amplificada, quer dizer, está sendo diversificada. Você está querendo me dizer que é possível, então, para um religioso aceitar que existam 6 bilhões de sexualidades?
Você acredita, assim, que cada ser humano compõe um tipo de olhar sobre a sua própria sexualidade? Eu aceito que as sexualidades são várias. Mesmo a homossexualidade, alguns falam de homossexualidades no plural. E aí tem a sigla LGBT, né? Lésbicas, gays, que vai bissexuais, mudando, né? travestis e transexuais, o T já é para os dois, e agora já querem acrescentar o I, que são os intersexuais. Há uma outra teoria nesse campo, que é a teoria queer. Queer, que quer dizer extravagante em inglês, que afirma que as sexualidades não são fixas. Elas não constituem identidades fixas, mas que elas são maleáveis ao longo da vida. Eu creio que para algumas pessoas isso é válido. Não para todos. Algumas pessoas acabam tendo uma sexualidade, vamos dizer, definida, que carregam por toda a vida. Mas, de fato, as sexualidades e homossexualidades. E é possível, então, a gente contar uma história da homossexualidade dentro da história humana? Claro. Você consegue ver um marco ali de início, por exemplo, dessa história? Ou isso sempre aconteceu, sempre existiu? Olha, o que nós chamamos de homossexualidade já existe no mundo animal. Mais de 450 espécies já são conhecidas que têm indivíduos homossexuais. Entre os mamíferos, 71 espécies identificadas. Nos primatas existe, no chimpanzé, no macaco bonobo e no ser humano também. Então, quer dizer, isso já vem do mundo animal. No passado não havia o termo homossexual. Ele é criado na segunda metade do século XIX. E na antiguidade greco-romana, a prática sexual não classificava o sujeito. Isso é algo que vai vir bem depois. A tradição judaico-cristã traz o conceito de sodomia, que foi a tentativa de estupro feita aos hóspedes do patriarca Ló, que gerou o castigo divino. Isso está no livro do Gênesis, capítulo 19. Esse pecado grave foi identificado com o homoerotismo e permaneceu por séculos como sendo um pecado nefando, algo que nem poderia ser dito, que atraía a ira divina. E era duramente punido, era crime, e os culpados eram julgados pelo tribunal eclesiástico. E, os acusados eram julgados pelo tribunal eclesiástico e os culpados eram entregues ao poder civil para serem punidos, desde com prisão ou até com pena de morte. Uma rápida interrupção, Luiz, antes de você continuar, até que eu acho essa história interessantíssima. Mas, assim, a Bíblia prega isso de alguma forma? Eles têm uma base no texto da Bíblia? Porque isso é uma discussão também, né? Algumas pessoas dizem que sim, que tem, outros dizem que não, que isso é mal entendido, cada um interpreta de uma forma. Onde é que está isso? Onde é que pode ter esse entendimento bíblico? Então, vou tentar falar rapidamente. Na Bíblia, existe uma heterossexualidade universal, uma compreensão de que Deus criou o homem para a mulher para o homem, para se unirem por toda a vida e procriarem. É aquilo que o livro do Gênesis diz, crescei-vos e multiplicai-vos. Mas, na verdade, o livro do Gênesis foi escrito quando o povo de Israel era cativo, era prisioneiro na Babilônia. Então, e era um povo minoritário. Então foi escrito não para criar uma superpopulação no planeta, mas para o povo sobreviver, continuar existindo como povo, como cultura e como religião. Mas essa heterossexualidade universal passou para a tradição. Então, havia uma interdição. Israel não podia ter os costumes dos outros povos. Era proibido de uma série de coisas, inclusive se proibiu o homoerotismo. E isso passou para o cristianismo. Inclusive nos escritos do apóstolo Paulo. A religião sai dessa antiguidade também, né, do Velho Testamento. Nesse contexto. Por isso, a sodomia foi logo já no primeiro século, o pecado de Sodoma foi logo no primeiro século identificado com o homoerotismo. E quando o cristianismo se torna uma religião dominante, no final do Império Romano e na Idade Média, logo a sodomia é criminalizada. E isso vai até o século XVIII. No século XIX, para justamente retirar o homoerotismo do âmbito religioso e moral, se criou o termo homossexual. Mas aí ele passa a pertencer ao âmbito médico e à patologia. Então, quer dizer, deixou de ser considerado um pecado nefando, que não podia se dizer, para se tornar uma doença, uma inversão. E aí, o tratamento dele não era menos perverso, porque a gente tem, inclusive no Brasil, na primeira metade do século XX, pessoas homossexuais internadas em hospícios, médicos que sugeriam o tratamento com choque elétrico a pessoas homossexuais. E essa patologização vai até os anos 70, aí que começa a mudar.
E por fim, a Organização Mundial de Saúde retirou a homossexualidade da lista de doenças nos anos 90. Quer dizer, então, essa despatologização é algo muito recente, mas a homossexualidade continua na cabeça de muita gente como perversão, como doença. Basta ver que entre os palavrões mais ofensivos que existem, estão aqueles que se referem à condição homossexual ou a relações sexuais entre pessoas do mesmo sexo. Então, a homofobia, essa aversão à homossexualidade ainda está presente na cultura. Essa homofobia, posso dizer que, então, ela acontece principalmente pelo que se diz que é normal ou anormal diante do entendimento social em cada momento, não é isso? Sim. E é uma coisa que está muito arraigado, que chega a ser até irracional. E fica mais forte até do que prega a Bíblia também, que é a aceitação, que é você ter um entendimento de que cada pessoa tem seu espaço e que a agressão muitas vezes, quer dizer, se confunde um pouco, né, esse entendimento bíblico. Porque também não há nada que pregue a violência contra uma pessoa que seja homossexual na Bíblia. Na verdade, sim. Porque no Antigo Testamento, sim, é uma interdição que devia ser punida com pena de morte. Mas isso está situado naquele contexto. Agora, nós não podemos ler a Bíblia como se vivêssemos há 2.500 anos atrás. Claro. Quer dizer, não basta simplesmente ter um entendimento do que a Bíblia diz. É preciso saber o que significa para nós hoje o que a Bíblia diz. A gente faz esse exercício de interpretação já em muitas outras partes. Por exemplo, a Bíblia está escrita dentro do horizonte de uma cosmologia antiga, onde a Terra não se move. O Salmo 93 atualiza, né? O Salmo 93 diz, a Terra está firme, inabalável. E isso até o século XVII foi entendido literalmente. Daí a razão do conflito entre a igreja e a ciência, o caso Galileu, por causa desse entendimento literal. Mas justamente a mudança da ciência, o avanço científico, permitiu colocar a gente num novo horizonte, em que a Terra se move e essas passagens bíblicas são entendidas de uma outra maneira. Da mesma forma, a questão da heterossexualidade universal. Isso faz parte de uma antropologia antiga daquele tempo. Mas hoje a gente tem evidência de que não é doença, não é reversível, então nós não podemos tratar como foi tratado na Antiguidade. É preciso fazer uma releitura, porque isso faz parte da própria dinâmica da Escritura. Jesus foi um homem muito livre diante da lei. Ele ensinou que a lei foi feita para o homem e não o homem para a lei, que Deus ama incondicionalmente. E ele veio para trazer o jugo leve e o fardo suave. Então a gente precisa contemplar esses âmbitos. Precisa atualizar sempre, né, Luiz? Atualizar sempre, trazer para esses diversos âmbitos, senão nós não vamos trazer o jugo leve e o fardo suave para essas pessoas, nós vamos continuar oprimindo essas pessoas, reforçando a homofobia. Não vai levar a lugar nenhum, só a violência. Luiz, eu vou precisar fazer um rápido intervalo, estou adorando a conversa. A gente volta já, não saia daí.